A paz do Senhor, irmãos. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês um testemunho sobre o dízimo. Há mais ou menos uns 26 anos atrás, Deus me mostrou em sonho que eu ia passar por um deserto. A hora que eu tiver a oportunidade, que mais tempo, uma coisa muito longa, eu conto para os irmãos. E, irmãos, eu passei por esse deserto. Eu tinha uma loja no mercado municipal, uma loja de utilidades, que há 24, 25 anos atrás, eu vendia, irmãos, quando eu vendia pouco, que eu não vendia nada, eu vendia uns R$ 600 por dia. E eu vendia a 2.000, R$ 3.000 nos dias um pouco melhor. Isso há 25 anos atrás. E aí abriu aquelas lojas de R$ 1,99, e minha loja era de utilidade doméstica. Eu passei a vender nada, irmãos. Eu vendi, o máximo que eu vendia era R$ 300. Aí a gente foi, não tinha condição de pagar as coisas que a gente tinha comprado, de pagar aluguel, de pagar contador, não tinha de pagar os cheques que a gente tinha dado, e a coisa foi afundando. E nós passamos por um deserto terrível. Mas Deus, do jeito que Ele me mostrou em sonho que eu ia passar por um deserto, Ele me mostrou em sonho o que eu tinha que fazer. E durante mais ou menos um mês, irmãos, vocês acreditem se quiser, mas é verdade. Deus me deu o sonho, o sonho continuava. E Deus ia me mostrando o que eu tinha que fazer. E aí eu comecei, a gente fica no mato sem saída, né? Aí eu comecei a ler o Velho Testamento e tentar fazer o que o povo fez quando estava no deserto. Aí eu comecei a orar, a jejuar, eu fazia jejum de 24 horas, porque eu estava desesperada, porque as minhas filhas eram pequenas ainda, adolescente, e elas não tinham muito, né? Elas me ajudavam, iam na igreja comigo, e era mais eu que tinha que enfrentar a barra espiritualmente. Então, eu orei muito, jejuei muito. Aí eu morava, ó, para vocês terem uma ideia, nós fomos morar no fundo da casa de um parente nosso, porque a gente não tinha nem condição de pagar aluguel. Aí eu fiz um pão, uma rosca doce, que o pessoal chama de cuca, eu chamo de rosca doce, recheada com creme, e dei para minha cunhada, que eu morava no fundo da casa dela. Aí ela falou, nossa, mas que delícia, a irmã dela tinha um armazém. Aí ela falou, leva para minha irmã vender no armazém, que eu acho que vai vender. E vender, realmente começou a vender. Só que eu fazia as roscas, como era de creme, eu não podia deixar no carro. Então eu descia, eu tinha loja no mercado municipal, eu descia e levava a cesta de pão junto comigo para o Edson poder levar lá no armazém, que era lá no Itaipu. Ela tinha um armazém lá. E aí o pessoal começou a ver e começou a pedir. Aí eu comecei a fazer bolo também, e levava lá no mercado, as pessoas compravam. Aí começaram a pedir salgadinho, eu comecei a fazer. Eu sei, irmãos, que disso daí um foi pedindo, outro foi pedindo. Eu comecei a fazer mais salgado e eu comecei a dar o dízimo a partir do momento, porque eu que comecei a tomar conta do dinheiro. Aí, a partir desse momento, eu lembro que o primeiro dízimo foi 94 centavos, mas eu dei. Eu levei na igreja o dízimo. E daí para frente, eu comecei a tomar conta dessa parte do dízimo. E a gente dá o dízimo por semana, porque a gente não sabe mais ou menos quanto ganha. Então, quanto mais ou menos faz na semana, aí eu combinei com Deus e dá um certo tanto por semana, porque tem semana que vende pouco, aí não ia atingir o valor que eu tinha prometido, mas eu falei, se eu vender eu dou, se eu não vender eu dou. E Deus começou a abençoar a gente, nós pagamos nossas dívidas, nós ficamos até sem carro, nós compramos de novo carro, Deus começou a abençoar, nós começamos a prosperar. Irmãos, eu não fiquei rica, mas eu não faço falta de nada. Deus não deixa faltar nada na minha casa. A gente paga todas as contas, não fica devendo nada para ninguém e Deus tem abençoado. Só, irmãos, que tem um segredinho para você
ser abençoada por Deus quando você dá dízimo. Porque você não é obrigado a dar o dízimo, você tem que dar o dízimo de coração. Você tem que dar o dízimo com prazer. E eu comecei a dar o dízimo, eu comecei a dar com prazer. Eu tenho, se vocês não imaginam a alegria que eu tenho de levar o dízimo na igreja. Então, eu levo sempre aos domingos. E agora, como está fechado, então, no fim, a gente precisa acabar fazendo Pix. Mas eu não gosto, eu gosto de levar na casa de Deus. Então, quando você dá com alegria, você dá com prazer, você dá com gratidão, Deus te devolve. Deus te abençoa e ele sabe tudo o que você precisa. Então, não dê o dízimo porque você tem que dar, irmãos. Não dê por obrigação, dê com prazer, porque as coisas que você faz para Deus, você faz com prazer. Deus conhece o seu íntimo, Deus conhece o teu coração. Então, se você der com prazer, Deus vai te recompensar. E outra coisa, irmãos, eu gosto muito de ajudar as pessoas. Eu gosto de ajudar o grupo de missões, eu gosto de ajudar com cesta básica, eu ajudo pessoas que não são da igreja. Então, eu tenho prazer em dar. Então, Deus sempre teve prazer em me retribuir. E graças a Deus, irmãos, graças a Deus, com gratidão e louvor, eu tenho para Deus, porque Ele tem dado tudo que a gente precisa. A gente não tem tudo aquilo que a gente gostaria de ter, mas não falta nada na nossa vida. A gente tem felicidade, a gente tem alegria, a gente tem dinheiro para comer as coisas que a gente gosta, a gente tem dinheiro para pagar as nossas contas e Deus tem nos abençoado, porque nós passamos a dar o dízimo com alegria.